Oi, eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como colocar temperaturas, né, climas ao seu desenho. Colocar climas e temperaturas, eu vou chamar só de clima, né. Colocar um clima no seu desenho é muito importante porque você consegue colocar sensações para quem tá olhando para sua arte. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as temperaturas quentes e as temperaturas frias, 2 de cada. Para começar, eu vou mostrar aqui a temperatura quente. O meu desenho tá só nas cores base, né, como vocês estão vendo, porém ele já tá quente, porque eu utilizei cores claras e saturadas para fazer ele. Só que eu ainda vou adicionar as sombras, porque colocando um pouco só de sombra, eu ainda vou deixar essas cores quentes ainda mais quentes, por conta do contraste. Para fazer as sombras, eu vou utilizar esse rosa aqui, com essas configurações. Vou fazer as sombras normais, né? E vai ficar desse jeito. Lembrando que você pode fazer as sombras de outras cores possíveis, né? Se você quiser. Tudo depende do ambiente onde seu personagem tá. E aqui é a iluminação padrão, né? A temperatura padrão quente, que é como se o personagem estivesse em um parque com o céu ensolarado. Essa é a iluminação mais utilizada, como eu já disse. E pelo fato dela ser quente, ela pode remeter a uma sensação de agitação, alegria, né, que deixa a sua imagem suave, vamos dizer assim, né, bem alegre de se olhar. Agora a gente vai para a próxima iluminação. Essa próxima iluminação, ela vai utilizar uma temperatura bem quente, como vocês estão vendo aqui. Esse é o resultado final dela. E para fazer ela é o seguinte, eu vou precisar fazer utilizar na verdade uma técnica que eu nunca mostrei aqui no canal, mas eu vou ensinar agora. Que é o seguinte, eu fui até a última camada, que é esse fundo azul que eu fiz. Eu desabilitei a visibilidade dele, ou seja, ele ficou invisível para mim. Eu fui até a primeira camada e cliquei no ícone de duplicar a camada. E se você viu o meu vídeo, né, que é o vídeo até que recente de como utilizar as camadas, você sabe que esse ícone de duplicar camada, ele tem duas funções. Ele duplica a camada e também adiciona uma camada a partir da tela. Eu fiz isso e como só o meu personagem estava visível na minha tela, ele meio que pegou todo o meu personagem e transformou em uma camada só. E com isso eu cliquei no Alpha Lock, né, que é o cadeadinho, e pintei ele com esse azul bem forte e saturado. Fazendo isso, eu depois vim com a borracha e fui apagando todas as áreas que eu queria que fosse a luz. Ah, lembrando uma coisa, para você poder, depois que você pintou, né, com o Alpha Lock ligado, você tem que desligar para você poder apagar, senão o cadeado não deixa você fazer esse tipo de alteração. Então tá, eu fui apagando e deixei assim. E como que eu transformei ele em uma sombra super saturada? É fácil. Eu botei ele com efeito de sobrepor e ficou desse jeito. Eu fiz alguns ajustes na opacidade e esse foi o resultado final. Beleza? Entendeu? Esse é um efeito bem fácil de se fazer, né? Deixa uma temperatura super quente e esse tipo de iluminação você pode utilizar, por exemplo, caso seu personagem esteja no pôr do sol, sabe? Porque o pôr do sol ele deixa tudo com uma tonalidade super quente e você também pode dar a sensação, né, para quem tá olhando, de agitação, até mesmo de calma, se você for parar para pensar, porque pôr do sol, você, dependendo de como o seu personagem está agindo nessa cena, ele pode estar parando para admirar o pôr do sol, ele pode estar pensando, pode estar triste, então você pode utilizar ele para diversas situações. E agora a gente vai entrar nas áreas de cores frias. Então, como vocês estão vendo, né, esse é o resultado final do que eu vou ensinar agora. A minha personagem ela tá com uma tonalidade super fria e desaturada. E isso é bom porque eu posso dar uma sensação de um personagem que está em um ambiente noturno, sabe? E ambientes noturnos podem remeter a suspense, medo, drama, calma. Então, se você quiser dar, né, essa sensação para quem está olhando para sua imagem, esse tipo de iluminação, esse tipo de temperatura é muito bom. E para fazer ele é simples também, tipo, é muito simples mesmo. Eu simplesmente também fiz o mesmo processo do pôr do sol, né? Eu criei uma camada a partir da tela
E depois de ter ativado o Alpha Lock, eu pintei a camada que eu tinha feito com esse roxo, né, de saturado. Eu pintei ele, transformei ele, né, botei o efeito de multiplicar e ajustei toda a opacidade dele para deixar um pouquinho mais claro. Você pode deixar mais escuro, né, dependendo do tipo de escuridão que você quer deixar no seu desenho, mas eu não queria tão escuro, então eu diminuí um pouco ele. Essa é a iluminação muito fácil também de se fazer e você consegue um resultado simples, rápido e muito efetivo, caso você queira deixar ele mais sombrio. E agora a gente vai para a iluminação, que é a minha favorita, que é a iluminação de nascer do sol. Agora, como vocês estão vendo, essa é a iluminação do nascer do sol. Ela funciona que nem a iluminação do pôr do sol, só que essa aqui ela dá mais calma e alegria ao mesmo tempo, entende? Enquanto a outra dava agitação e alegria, essa aqui também vai dar esse combo, sabe? Você pode utilizar ela para vários fatores, vários contextos, várias situações. E agora a gente vai ver como fazer ela. Então, para começar, eu fiz a mesma coisa que eu fiz nos outros dois que eu acabei de mostrar. Eu criei uma camada a partir da tela para pegar só o meu personagem, pintei ele com essa cor lilás e transformei ela em multiplicar. Deixando ela em multiplicar, vocês estão vendo que está muito saturado, porém escuro. Só que eu mexi um pouco na opacidade e ela ficou desse jeito. E agora eu preciso fazer a luz do sol, né? Que é o nascer do sol, né? Uma iluminação calma. Então, para fazer ele, eu fiz o seguinte. Eu fiz isso. Calma, não precisa se assustar. Isso aqui vai virar a luz do sol rapidinho. E como? Assim, ó. Eu escolhi esse cinza e eu pintei todas as áreas que eu queria que fosse a luz. Então, depois de eu ter pintado, eu cliquei na setinha, né, para ativar o efeito cortando, e ele meio que desapareceu. E por que ele desapareceu? É porque a camada de baixo, que era a camada de multiplicar, estava com a opacidade um pouco reduzida. Então, depois que eu ativei o efeito cortando, essa camada com a opacidade reduzida teve efeito também nesse cinza que eu coloquei. Então ele ficou meio transparente e sob o multiplicar. E depois, para eu fazer com que ele brilhasse, eu só precisei fazer uma coisa: transformar ele em adicionar. O adicionar vai fazer ele adicionar toda a luminosidade à área que eu pintei. E aí eu consegui fazer uma luz do sol bonitinha. Você também poderia fazer que nem eu fiz no pôr do sol, né? Que é só apagar as áreas que eu queria que fosse as luzes, só que eu queria que ficasse um pouco mais brilhante, então eu só adicionei, né, uma camada com efeito de adicionar. Nossa, isso ficou bem engraçado. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu espero que vocês deixem um like para poder me ajudar, né, que vai me motivar bastante a continuar. Deixem aqui nos comentários coisas que vocês gostariam que eu fizesse para os próximos vídeos e... Bem, não se esqueçam de olhar a descrição, que vai ter link para as minhas redes sociais, link para o canal do Renato, que é um canal parceiro aqui. Vão lá, deem uma olhada, se inscrevam e... Bem, falou, tchau, tchau.